Desejamos a todos uma boa noite e obrigado pela presença. Os nossos agradecimentos aos amigos e convidados. Agradeço especialmente e afetuosamente o nosso palestrante, Dr. Flávio Luiz Bressan, por ter aceitado o nosso convite. Então, com a palavra, Dr. Flávio Bressan. Boa noite. Boa noite. Inicialmente, é um prazer ter aceito o convite do Dr. Luiz Carlos Branco para falar sobre um tema que é muito importante, e esse tema, inclusive, foi por mim escolhido, sugerido e colocado para que ele pudesse analisar e trazer essas informações aqui para vocês. Estão ouvindo bem no fundo? A questão da retificação de registro, eu vejo aqui no auditório muitas pessoas, maioria conhecidas, né? E algumas delas, ou uma grande parte, com uma experiência talvez similar à minha nessa área. Minha experiência na parte de registro de imóveis, e alguns de vocês aí, principalmente na parte técnica, né? Na parte de engenharia, a parte de agrimensura, isso é muito importante. E esse tema sempre me traz algumas discussões, inclusive de interpretação, até aqui em Jundiaí, com um colega do primeiro registro de imóveis de Jundiaí, né? Mas, para falar sobre a retificação, eu resolvi fazer uma pequena introdução a respeito de transcrição e matrícula. Pode ser que a maioria já tenha conhecimento, tenha noções desses dois termos, mas muita gente, vejo que ainda lá no dia a dia, no cartório, fazem confusão em relação a esses dois temas. E vejo também, já mais de 4, 5 anos atrás, a convite do próprio Luiz Carlos Branco, foi criado aqui no Unianchieta uma cadeira de registros públicos. E essa cadeira com o intuito de dar informações aos alunos como aulas suplementares, que eram aos sábados de manhã. E até hoje eu vejo advogados que vão ao balcão do registro de imóveis querer reconhecer firma, né? Então, aparentemente, esse termo transição e matrícula são temas assim fáceis, mas eu vejo ainda que na prática registral muita gente faz confusão. Por quê? Porque na realidade a transcrição ainda ela existe atualmente, porque embora ela deixou de existir desde quando entrou em vigor a Lei 6.015, que é a Lei de Registro Público, ela entrou em vigor em janeiro de 75, mas as transcrições ainda existem. Então, se vocês tivessem ou tiveram já alguma oportunidade de conhecer internamente como funciona o registro de imóveis, há livros que são chamados livrões dessas transcrições. O segundo registro de imóveis de Jundiaí, ele é recente, ele foi instalado em 73. Mas o primeiro RI de Jundiaí, eu não me lembro a data correta, mas é em torno de 1850, 50 e pouco. Então, são centenas de transcrições, enquanto que lá no nosso registro nós só temos 10 mil e poucas transcrições, né? E essas transcrições, elas perduram ainda. Por quê? Quando que você inaugura a matrícula do imóvel? É a partir do momento que houver uma transação com esse imóvel. Se não houve nenhuma transação, esse imóvel, se ele ainda se encontra transcrito, né, essa transcrição existe. Normalmente, a regra é de que para se abrir a matrícula, nós só podemos abrir a matrícula com base nessa transcrição. Então, o segundo registro de imóveis, ao abrir a primeira matrícula do imóvel, ele toma por base a transcrição do primeiro registro de imóveis, né? Temos alguns casos anômalos aqui em Jundiaí, ou principalmente no segundo, que é a região do município de Cajamar. E, por exemplo, Cajamar ele já pertenceu ao segundo registro de imóveis de São Paulo, passou para o 8º registro de imóveis de São Paulo,
passou para o registro de imóveis de Barueri, passou para o primeiro de Jundiaí e hoje ele é do segundo. Então depende a retificação que vocês forem fazer. Se pegarem um imóvel localizado no município de Cajamar, pode ser que vocês precisam tirar certidões regressivamente da atual situação e voltando à sua origem, né? Então, segundo Jundiaí, primeiro, Barueri, oitavo. Por isso que é importante vocês saberem que a transição ainda ela existe, né? Diferentemente, claro, da matrícula, porque quando foi criada a matrícula nada mais é, vamos dizer assim, de uma certidão de nascimento do imóvel. Você abre a matrícula com os elementos constantes dessa transcrição. E qual é a diferença dos dois sistemas? Essas transcrições, evidentemente, elas ainda existem, mas não tem novas transcrições. Por quê? Com o advento da matrícula, deixou-se de criar novas transcrições. Essa transcrição, como que era feita nos chamados livrões, que é manuscrito, né? São aqueles livros grandes, que era a caneta tinteiro ainda. Inclusive há notícias de que lá no primeiro registro de imóveis há registro de compras e de transações de escravos pela época que se originou essa transcrição, né? Então a transcrição ela vem da própria palavra. Você vai transcrever para o livro alguma coisa que está na escritura, ou qualquer que seja outro título. Então, o livro da época que ainda existe é o livro da transcrição das transmissões, né? Com o advento da matrícula, não se fala mais em transcrição e também não se fala mais em inscrição. Por quê? Porque o regime, a lei que foi revogada, ela separava o que era a transcrição, ia para um determinado livro, que era o livro 3. E o que era inscrição, que não se referia a transações imobiliárias, por exemplo, ia para um outro livro. Então se chamava inscrição. Então o exemplo mais comum, uma venda e compra, uma doação, essa escritura era transcrita, recebeu o número de transcrição. Se nessa escritura houvesse 3, 4, 5 imóveis na mesma escritura, havia uma única transcrição para todos esses imóveis, porque o que se registrava era o título. Se fosse uma hipoteca, né, ela não era transcrita, ela era inscrita e tinha um outro livro, que era o livro 2. O que aconteceu com a Lei 6.015? Unificou essas duas expressões. Não há mais que se falar na lei atual em transcrição e inscrição. Os dois termos foram englobados pelo termo registro. E quando a gente ouve falar em registro, é lato sensu esse registro. Por quê? Porque ele engloba o registro stricto sensu e o ato de averbação. Então, na matrícula, hoje, nós só temos 2 atos a serem praticados. Ou é ato de registro, ou é ato de averbação. Não existe um outro ato a não ser esses 2. Não se fala mais em transcrição, que era o regime antigo. E também, a matrícula, foram criados fichas. Não são mais... É livro também. A lei fala em livro 2, por exemplo. Mas se vocês, acho que todo mundo conhece uma ficha de matrícula. Inclusive, em alguns dos slides aí, eu tentei, pelo menos, reproduzir a imagem de uma matrícula, para quem ainda não conhece. E também uma imagem, uma transcrição do primeiro. Essa matrícula, ela é aberta, então, com base nessa transcrição, e nela são lançados ou é ato de registro ou é ato de averbação. Não existe nenhum outro ato a ser lançado nessa matrícula. Evidentemente, a lei especifica quais são os atos de registro e quais são os atos de averbação. Em linhas gerais, os atos de registro são aqueles que constituem direitos, né? E os atos de averbação alteram alguns atos que foram registrados. Então, uma venda e compra, uma doação,
da permuta, o registro de um inventário, de um arrolamento, são atos de registro. Agora, se você pretende alterar o nome da pessoa, do adquirente de determinado imóvel em virtude do casamento, ou em virtude depois da separação, em virtude depois do restabelecimento da história conjugal, depois o divórcio, então a sequência dos usos naturais da vida da pessoa natural são feitos através de averbações. É comum alguns cartórios e atos assim mais antigos vocês verificarem que depois que inaugurou-se a matrícula, e a matrícula não se confunde nem com registro, nem com averbação. Por quê? Porque você pode ter uma matrícula aberta sem nela ter sido praticado nenhum ato. Então, eu posso abrir uma matrícula com base na transcrição do primeiro, a requerimento do interessado, porque supondo que o imóvel ainda esteja transcrito no bairro da Vila Progresso. Isso antes de 73. E de lá para cá, o proprietário não mexeu com esse imóvel, vai mexer agora. E o que ele pode fazer? Que a lei permite, sem vender, sem desmembrar esse terreno. Olha, eu sei que hoje o bairro da Vila Progresso pertence ao segundo, não é mais no primeiro. Então eu quero levar para o segundo esse imóvel para que ele já tenha uma matrícula. Ele pode fazer isso, e aí nós vamos abrir a matrícula e não vai ser praticado nenhum ato de registro, nenhum ato de averbação. Agora, o contrário já não pode acontecer. Só pode existir o ato de registro ou de averbação se houver matrícula. Então, se não houver a matrícula, não tem como praticar um ato de registro nem um ato de averbação. Muito bem. Na matrícula, repetindo, os atos então são de registro, que vem abreviado pela letra R, ou averbação pela letra V. E há uma sequência numérica. Então o primeiro ato, vamos supor que seja o registro, que pode ser a averbação também. Depende do título que vem, para que a gente promova esses atos. Então o primeiro ato a ser realizado, supondo que é um R, vai receber R1. O segundo ato, se for AV, de averbação, muito embora seja o segundo ato, mas é o primeiro ato de averbação, não vai ser a averbação número 1. A sequência numérica independe do ato a ser praticado. Então, pode ser R1, AV2, AV3, R4, AV5. Então, essa numeração ela é sequencial. O que pode mudar é ou R ou AV. Em alguns cartórios, mais antigamente, e aí sim, vocês podem deparar com situações como essas, encontrar na matrícula um R, e uma AV1. Então, tecnicamente, isso está errado, mas não interfere em nada do que foi registrado. Agora, por que, em se falando de retificação, é importante vocês saberem bem essa diferenciação? Porque a retificação de registro nada mais é de se adaptar o que está no chão ao registro. Então, se lá tem um terreno descrito de uma maneira irregular, ou de uma maneira que falta alguns elementos, e necessita de uma melhor descrição, de uma melhor confrontação, e de apurar-se a área desse terreno de uma maneira de acordo com o que consta no chão, é a retificação. Então, quando se fala em retificação de registro, é comum também se falar em retificação de área. Então, tecnicamente, o mais correto é a retificação de registro. Agora, essa retificação de registro, não necessariamente ela precisa, para ocorrer o aumento da área, pode ser às vezes que a pessoa tem interesse em retificar, e eu trouxe um modelo para vocês, de que a pessoa retificou o registro, a área do imóvel,
uma área superficial menor do que tinha na matrícula. Então a retificação não tem só o ensejo de retificar para mais, pode ser para menos também. E a retificação de registro, como eu disse que é um termo lato sensu, ela serve também, aí nós vamos ver as hipóteses que são elencadas na própria lei, para retificar dados pessoais do adquirente, né, do donatário, das pessoas que constam no registro. Por quê? A partir do momento que você tem uma matrícula ou você tem uma transcrição, há necessidade, imposta pela lei, de você fazer os indicadores desse imóvel. E os indicadores, se você se refere ao imóvel, se chama indicador real. Isso vai dizer que o imóvel faz frente para determinada rua, né? Tem o número de contribuinte X e pertence à vila, ao bairro, ao loteamento e tal. Essa é a indicação real do imóvel. Mas aliado ao indicador real, há necessidade também de indicar ou fazer indicação pessoal. Quem é o comprador, quem é o vendedor, quem é o devedor, quem é o credor, né? Por quê? Quando vocês precisam de uma certidão e não saibam o número do registro pelo nome do proprietário, que é o indicador pessoal, nós conseguimos localizar pelo nome, pela localização do imóvel, uma referência ao imóvel. Quando não souber do proprietário, a gente também consegue localizar, né? Então esses indicadores são muito importantes para poder fazer a localização quando realmente não se sabe o número do registro da transação ou da matrícula. Então, tecnicamente, nós não podemos confundir. Registro é o que é lançado na matrícula do imóvel. É muito comum de falar, está registrado na matrícula tal. Tá certo, existe um registro na matrícula tal. Então, nessa matrícula, e aqui eu vejo aqui os mais antigos, e um prazer em rever aí o seu Castilho, né, seu Castilho? Muitos anos aí mexendo com o imóvel, né? Então, alguns corretores também, né? O Carlos aí na parte de engenharia, as famigeradas partes ideais, né? Vocês lembram aqui o grande problema que tivemos na região. E nós temos lá matrículas com 50, 60, 70 fichas e vários atos nela praticados, né? Por isso que é importante saber que às vezes numa matrícula você vai encontrar o registro lá no número 30, número 20, mas isso não quer dizer que você não possa localizar a matrícula. A matrícula, ela tem um número e esse número em regra ele não muda. Evidentemente que há determinadas situações que altera esse número. Uma outra terminologia muito utilizada e às vezes desconhecida é o Instituto da Prenotação. Por que eu resolvi falar da prenotação? Porque na retificação de registro, essa prenotação, que ela tem validade por 30 dias, ela é prorrogada. Então há uma previsão, não é legal, mas é normativa, de que a prenotação pode ser prorrogada. Então a lei prevê alguns casos. E as normas de serviço, que eu vou falar delas também, prevêem outros casos. Então a prenotação é fácil também entender a nomenclatura. Ela vem do italiano prenotare. É muito comum, né, aqui no Brasil, a gente fazer uma reserva de um determinado hotel, a gente faz uma reserva. Na Itália, essa reserva você vai prenotar. Seria prenotare uma reserva no hotel. Então, o que é essa reserva? O que é essa prenotação? O próprio nome está dizendo, está se fazendo uma reserva desse registro. Ou seja, quando vocês vão ao balcão do cartório, protocolar uma escritura, e quando eu falo protocolar, esse protocolo tem o mesmo sentido de prenotação. No fundo está sendo prenotado esse título. Recebe-se o número com todas as informações necessárias para vocês voltarem ao cartório quando ela está pronta, com exigência, hoje, evidentemente com a tecnologia, vocês
E nós, inclusive agora mais recentemente, estamos enviando SMS no andamento dos títulos das pessoas que prenotam o título lá no cartório. Então não precisa nem ir lá para saber. Tem também o site, as informações, né? Pelo que eu tenho conhecimento, há muita reclamação no atendimento telefônico ainda, né? E então, a prenotação, aquele número que vocês recebem, é uma prenotação, uma reserva de registro. Então, ela tem validade por 30 dias. Depois vocês vão ver no modelinho que eu trouxe aí também da prenotação. Essa prenotação, hoje, prenotou um título, dia 27. Ele vai vencer daqui a 30 dias, corridos. Não são dias úteis, são dias corridos, né? Se no decorrer desse período, o título for analisado e estiver apto para registro, ele vai para registro e esse número, essa reserva que vocês obtiveram quando protocolaram o título no balcão, será mantida. Se nesse período de 30 dias, né, embora as normas do Estado de São Paulo dizem que nós temos um prazo de 15 dias corridos para analisar e registrar o título. A lei fala em 30, mas a norma do Estado de São Paulo fala em 15. Muito bem. Vamos supor que no 15º dia, 14º dia, devolve com exigência. A pessoa retira esse título de cartório, verifica que às vezes é uma coisa simples para cumprir, cumpre e reapresenta esse título dentro desse prazo de 30 dias. Se ele reapresentou dentro do prazo de 30 dias, ele está dentro do prazo da validade da apresentação, né? E aí o cartório não vai se utilizar de um novo protocolo, de uma nova prenotação. Evidentemente, se esse título com exigência for apresentado depois de 30 dias, aí cancela essa prenotação e recebe um outro número. Mas na prática, o que é importante vocês saberem? Que essa prenotação, que é uma reserva, quando vocês chegam no hotel, a sua reserva está ali, você quer ter a sua acomodação ali, à sua disposição, dentro daquele horário que foi estipulado. O registro de imóveis é a mesma coisa. Caso, se dentro desses 30 dias, vamos supor que seja apresentado um novo título, que eventualmente se trata do mesmo imóvel. Aí que é importante você saber como funciona a prenotação, e a nossa responsabilidade é muito grande, porque nós não podemos, evidentemente, com os nossos indicativos de indicador real, indicador pessoal, fazer com que esse primeiro título que tenha prioridade, que tenha um número de ordem mais velho do que do segundo. É uma fila indiana. O primeiro título está em primeiro lugar, quem entrou em segundo está na espera. Se esse primeiro não for registrado dentro de 30 dias, o que entra na fila está em segundo, se evidentemente tiver condições de ser registrado. Agora, por que é importante vocês saberem isso? Na retificação não existe essa prioridade. Por quê? Juridicamente se fala que não gera um direito real contraditório. Então você pode prenotar, a sua prenotação ela tem a garantia, tanto é que o ato de retificação que vai para a matrícula é ato de averbação, né? E essa prenotação não se pode, ela se prorroga até terminar o procedimento retificatório. Então eu trouxe essas informações preliminares de transição, de matrícula e de prenotação, que de uma maneira geral é importante vocês saberem, não só para a retificação, mas também para qualquer que seja o título. Então nós tivemos, no ano de 79, eu entrei no cartório em janeiro de 78, no ano seguinte nós tivemos uma duplicidade de registro. Imagine vocês, com a tecnologia que tem hoje, lá em 79 não tinha nada disso. Os indicadores real e pessoal eram feitos em máquina datilográfica, aquelas fichinhas de arquivo manual. E, evidentemente, houve um equívoco por parte desse arquivo, lá em 79, houve uma duplicidade,
E, na época, chamamos, evidentemente, os dois proprietários, né, que era uma casa, inclusive lá na Vila Aparecida, né, e tivemos que indenizar. O segundo que foi prejudicado com essa escritura, com esse registro, né? Por quê? Porque o que estava em primeiro lugar, que era a pernotação, tinha prioridade. Então hoje, isso é muito difícil de poder acontecer, mas depende, né? Principalmente com a larga informação por parte do judiciário das averbações de indisponibilidade de bens. Então, para vocês terem ideia, diariamente, a gente recebe mais de 100, 200, às vezes chega até 500 informações de indisponibilidade de imóveis. A gente tem que dar busca, nome por nome, claro que isso o sistema faz automático, mas depois você tem que olhar, checar a informação por informação. Às vezes da duplicidade de números da homonomia, né? Um nome comum, por exemplo, precisa tomar muito cuidado. Você levar para a matrícula o imóvel indisponível, em nome do Antônio de Souza, na verdade não é esse Antônio de Souza, é outro Antônio de Souza, né? Então hoje, com a informática, esses erros são difíceis de acontecer. Por isso que é importante vocês terem conhecimento, né? Como funciona isso com a pernotação, né? A prioridade que ela traz e quais os direitos que vocês têm em relação a esse título que foi prenotado, tá? Então eu já vou passar aí vários slides, porque o que eu falei já deu para adiantar bem. A imagem aí, não sei se dá para vocês verem bem, essa é uma transcrição do primeiro registro de imóveis, né? E aqui tem o número dela, 52.612. Vejam que tem a transação anterior, 34.202. E aqui, coincidentemente, não é o caso agora de a gente falar sobre o domínio útil, né? E aqui ele está adquirindo, ele se tornando no cato, domínio útil, e aqui também ele adquire o domínio direto. São duas transcrições, 512 e 513. Vejam aqui, ó, 7 metros aproximadamente do terreno, sem sair por qualquer via pública, não é isso? 8 metros, tem a confrontação, não fala que essas medidas são de ambos os lados, não fala que a medida de fundos é igual da frente, e não fala a área superficial em metros quadrados. Verifica o quilo de baixo é a mesma coisa. Aqui é um outro terreno do próprio Orlando Lucato, que é conhecido de par do lote 5 da quadra na Vila Guapeva. A Vila Guapeva é lá na Vila Joana, na Ponte São João, né? Esse terreno também, vejam, bem mal descrito. Por que eu trouxe essas duas transcrições? Que são coisas recentes, em que o filho do Orlando trouxe para a gente registrar o formal de partida pelo falecimento do pai. E aí nós verificamos que em cima desses dois terrenos tem uma casa, onde realmente ele morava. E até pelo imposto do IPTU tem a casa. E aí já, para quem mexe com isso, já deu para saber o que precisa ser feito aqui, né? Nós não podemos averbar a casa em cima de duas transcrições. Ou você averba a casa em uma ou em outra, mas aqui pega as duas transcrições. O que precisa ser feito? Anexar os dois terrenos. E para anexar os dois terrenos não tem medidas, não tem área superficial. Então necessita do que? De uma pré-retificação, ou precisa de uma retificação, para depois regularizar esta averbação da casa. Foi por isso que eu trouxe esse modelo das duas transcrições. Em relação à matrícula, como eu disse, que a regra é não mudar, mas ela pode ser alterada. Por exemplo, se eu tenho um lote matriculado, vamos supor que aquelas duas transições, lote 5 e lote 6, fosse matrícula. Então ia ter a matrícula do lote 5 e a matrícula do lote 6. E também sem medidas. E precisava fazer a averbação da casa. Tecnicamente, existem duas matrículas.
Quando se trata de duas matrículas, a lei fala em fusão. Você faz a fusão dessas duas matrículas. Mas eu não posso fazer porque ela é carente de algumas medidas. Precisa fazer a retificação. Pode ser feita a unificação quando você vai anexar um terreno com uma matrícula. Divisão, desmembramento, loteamento, desdobro, desmembramento, tudo isso são as alterações possíveis de matrículas. Tudo isso, não podemos nos esquecer que há necessidade indispensável de ser aprovado pela prefeitura. Vou falar sempre de imóvel urbano aqui, depois eu falo do rural, tá? Então, a previsão de fusão, porque ou você faz uma fusão, você faz uma unificação, que são termos técnicos registrais, mas perante a prefeitura você vai fazer uma anexação desses terrenos. Não importa para vocês saberem se o imóvel está transcrito ou matriculado. O importante isso é para nós lá no registro de imóveis ou, eventualmente, quando vocês precisarem saber dessa diferenciação. Né? E aqui então tem uma matrícula aberta com base na transição do primeiro, também deficiente. Ó. Aí foi feito o primeiro ato, como foi para você, a V1, o segundo a V2, o terceiro a R3, que foi a doação, a reserva de usufruto. Aqui tem uma outra matrícula, que já é mais recente, ó, que é um loteamento, né? Em que tinha todas as medidas, inclusive a área de superfície. Porém, o que aconteceu? Houve uma fusão, houve um desdobro e originou uma nova matrícula com essa designação. Então, acho que a maioria tem conhecimento do que é essa matrícula. Diferente de transição. Se usa transição, para se fazer essa certidão na transição, o cartório teria que fazer o quê? Pegar o livro, transcrever com papel, né? Hoje, evidentemente, tudo isso é digitado, né? E montar uma certidão. Na matrícula, já não. Essa matrícula hoje, ela está digitalizada, tanto é que vocês conseguem obter a certidão da matrícula sempre na hora lá, não é isso? Há casos que não, mas a maioria das vezes sim. E aí eu falei da prenotação também. E a questão da prenotação tem essas exceções, que eu já falei, da retificação. Depois tem no loteamento. Por quê? Porque o loteamento, quando você vai registrar, é obrigado a publicar editais. São 3 editais. Conta-se o prazo do último edital, 15 dias para impugnação. Não consegue fazer isso em 30 dias. Então essa prenotação ela é prorrogada. Né? E a questão da prenotação, ela consta no artigo 1246 do Código Civil, e que, na realidade, também constava no Código Civil de 1916, artigo 534. Né? E aí, eu vou falar agora, eu não disse ainda, das normas, ó, normas de serviço do Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Para vocês lidarem com a retificação, ou com qualquer atividade de registros públicos, da parte, onde geral o registro público, né? Porque os registros públicos, além do registro de imóveis, nós temos o registro civil de pessoas naturais, né? O registro civil das pessoas jurídicas, registro de títulos e documentos. Então essa cartilha que vocês vão receber é uma cartilha que tem uma informação básica do serviço de notas e de registro, inclusive serviço de notas, incluindo o cartório de protesto. Então, o que muda aí é o horário de funcionamento, que nos últimos slides eu coloquei para vocês o e-mail e o horário de atendimento ao público de todos os serviços notariais registrados de Jundiaí. Então, na realidade, nós temos 9 cartórios. Né? Tem 2 de imóveis, 4 de notas, 2 de civil de pessoas naturais e 1 protesto. Né? Sabendo também que o registro de imóveis, vocês não podem escolher o cartório para registrar. Depende de uma base territorial. E aí vocês vão ver que há uma exceção também, e é o último slide que eu falo dessa exceção. Se vê que em seguida, ó, esse é o protocolo, que na realidade é prenotação. Ó. O título foi recebido e prenotado, ó, assegurando a prioridade previsto no artigo tal.
E aqui a data que ele está pronto, que vai cancelar, né? Então vejam que é recebido e prenotado. Ele tem um número. Cadê o número? Aqui, né? Então esse número do protocolo é o número da prenotação. O título transita no cartório durante 30 dias e sempre com base nesse número de protocolo. Aqui é o mesmo protocolo, só que aqui o que aconteceu? Ele deu entrada dia 8 de maio, ó, e no dia 27 de maio, que seria hoje, né? Ele deveria estar pronto ou com exigências. Só que ele foi devolvido com exigência e foi reapresentado no dia 21 de maio. Portanto, dentro do prazo dos 30 dias, que vai vencer ainda dia 7/6. Então, se agora esse título, evidentemente, em sendo cumpridas as exigências, vai ser registrado, né? Ele continua com esse mesmo número. Qual é a exceção? Quando o título é dado entrada para exame e cálculo. Nos termos do incluso requerimento, referido o título foi recebido para exame e cálculo, ó, sem implicar na prioridade prevista no artigo 86. Vocês vão dizer assim, mas qual é a finalidade do exame e cálculo? Se o objetivo é sempre registrar os títulos, né? Mas há situações em que a pessoa já sabe que o título não dá registro, ou às vezes ela não tem o numerário, dinheiro suficiente para poder registrar. Então ele dá entrada só para calcular quanto fica e se há alguma exigência ou não. Então aí o título não é prenotado. Se ele não é prenotado, ele não tem a prioridade. A regra é a prenotação, tá? Então, em casos excepcionais se utiliza desse expediente, mas a regra é a prenotação. Então, isso está tudo na lei. Evidentemente que, para que o título não seja prenotado, há necessidade do interessado fazer essa opção por escrito. Ele tem que fazer a opção por escrito de que ele pretende somente dar entrada com o título para exame e cálculo. Já falei do registro da averbação, né? O artigo 167 da Lei de Registro Público, inciso 1, fala de registro, quais são os atos de registro, e o inciso 2 fala dos atos de averbação. Na doutrina, ou juridicamente falando, as hipóteses do inciso 1º são hipóteses taxativas, não são exemplificativas. Então há quem, doutrinadores, voto sine viva, se você já lê alguma coisa sobre o voto sine viva, ele questiona, né, essa classificação. Agora, em relação ao inciso 2º do 67, que fala de averbação, aí sim é exemplificativo. Então, se vocês depois tiverem a oportunidade de ler um inciso 1º do 67, 39 opções de registro, 39 opções. E da averbação não, são menos, né, porque você pode ter outros tipos de averbações não elencados na lei. Por quê? O que a doutrina fala em relação ao inciso 1º de atos de registro, como é o direito real, o direito real ele é taxativo. Só pode registrar o que consta no Código Civil. E agora, então, a questão da retificação. Como eu disse, a Lei 6.015, ela trata tudo sobre registros públicos. E especialmente, o que nos interessa aqui é o registro de imóveis. Só que a Corte Geral da Justiça, ou o Tribunal de Justiça, é o que fiscaliza os serviços notariais de registro. E a fiscalização, inclusive, é feita com normas de serviço, que são chamados provimentos. Como vocês ouvem muito falar no INSS de ordens de serviços, portarias, nós temos os provimentos. E o provimento que trata dos serviços notariais de registro é o provimento 58 de 89, que evidentemente foi atualizado no decorrer aí do tempo.
E a questão da retificação vem nos incisos aí 137 a 138.27 do provimento. Então, para quem vai mexer com isso, necessariamente é indispensável, e aqui os colegas que mexem com isso sabem disso, né? Muitas coisas não estão na lei, mas estão no provimento. Muitas coisas que estão no provimento, ou falam muito mais do que está no provimento do que está na lei, muitas coisas são questionadas também, mas vocês têm que, pelo menos, ter feito a leitura desse capítulo, né, desses itens sobre retificação. Muitas coisas são esclarecidas. Pelo tempo que nós temos aqui, já acho que faltam 10 minutos, né, Maria? Fica tranquilo. Todos esses itens são de fácil leitura, e aí, evidentemente, tem algumas situações que merecem um pouco mais de detalhes. E eu vou, aproveitando a presença aqui de alguns corretores e técnicos também na área, né? Não desprezando os demais, mas eu vou passar um slide aqui, alguns slides, que é o que mais traz dificuldade para nós, o que mais a gente se debate e com, às vezes, opiniões divergentes, né? Então, questões de... Bom, antes de mais nada, uma observação. Eu trouxe aqui a definição de retificação, que retificar é suprir omissão, corrigir imprecisão ou ainda enunciar a verdade do registro ou fática. Então, a retificação, vocês têm que imaginar que é algo que já está colocado lá no chão. Não é através da retificação que vai se acrescer áreas que não seja da pessoa, né? Porque quando há acréscimos de áreas de confrontantes, então você deixa de ser uma retificação, já é uma ação de usucapião. Então precisa tomar, existe uma expressão em latim, que é muito comum, eu falo aí também, chamado a retificação intramuros. O que é intramuros? Ela tem que ser retificada dentro daquele perímetro, né, que, em se fazendo o levantamento, se apura que alguma irregularidade há. Então, é esse o sentido da retificação, né? É suprir omissão e corrigir imprecisão, né? Porque se sair dessa esfera, dessa intramuros, deixa de ser a retificação. Não se aplica mais ao artigo 213, os incisos 1º e 2º 213. A Lei de Registro Público utilizou vocábulos de identificação do imóvel, características, confrontações, localização e área. Vocábulos esses que significam descrição do imóvel, é o estudo da mensura. Hoje não mais se justifica a utilização de azimutos magnéticos, mudam com o tempo. Então os técnicos aqui presentes podem me dar até mais subsídios para isso. A lei, ela não fala que são proibidos a utilização de azimutos magnéticos. A lei não fala. As normas aconselham que sejam feitos de determinada maneira. Inclusive, para o imóvel rural, se utilizar do georreferenciamento. Tá? Eu trago aqui também o artigo 500 do Código Civil, que hoje com menos frequência, mas era muito comum algumas pessoas questionarem que poderia ter uma diferença na área que for apurada da retificação, e essa diferença sendo até aqui, ó, a regra de 1/20 ou 5%, não precisava ser retificada, ou se retificada, não precisava anuência dos confrontantes. Então, esse artigo 500 do Código Civil não se aplica na retificação. Também é pouco usual, quando as escrituras são lavradas, se utilizarem das expressões aqui no parágrafo 3º,
Ó, ad corpus, quando você adquire a propriedade como um corpo certo. Em contrapartida, da ad mensuram, que é quando você adquire a propriedade com referência a dimensões ou simplesmente são simplesmente enunciativas, né? Então essas cláusulas ad mensuram, ad corpus não tem nada a ver com a retificação, tá? Então isso aqui se resolve entre as partes se houver divergência. Então, qualquer divergência que houver na retificação sendo apurada, aí depende do caso. Se for as hipóteses do inciso 1º do artigo 213, são letras A a G, não precisa de anuência de confrontantes. Com uma exceção ali que também é discutido, da letra E. Agora, o artigo 213, inciso 2º, sempre precisa ter anuência dos confrontantes. E aí começa a ficar um pouco mais crítica a retificação, porque quando você fala em confrontantes, há necessidade de ser feito o levantamento no local, quem são os ocupantes dessa área. E depois fazer o levantamento no registro de imóveis, quem são os confrontantes, que a gente usa a expressão tabular, que é o que consta no registro. Havendo divergência, tem que notificar os dois. Se eles anuírem, tudo bem. Se não forem encontrados, tem que publicar edital. E começa a aparecer situações assim, mais complicadas para serem resolvidas. Então, repetindo, ó, o inciso 1, A, B, C, D, E, G, F, não precisam de anuência. Aqui, no inciso 2º, a requerimento do interessado, veja que a lei fala, a requerimento do interessado, não necessariamente o proprietário. Claro, o interessado, juridicamente falando, tem que provar que ele tem interesse, né, nessa retificação. Inserção ou alteração de medida perimetral, de que resulte ou não alteração de área. Aí tem que juntar memorial, assinado pelo profissional habilitado. Na lei, a época que foi feito, só falava em juntar a RT. O provimento, ele acrescentou a RRT, que é destinada aos profissionais da arquitetura. É isso? Outra coisa que ainda é questionado lá no balcão é essa aqui. As firmas de todos os signatários deverão ser reconhecidas. E aí as pessoas dizem assim, mas o governo não dispensou o reconhecimento de firma? Então, para essas funcionalidades não foram dispensadas ainda. Tá? Isso consta na lei, não houve alteração da lei de direito. E aí, vem então os parágrafos, 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, e aqui deixa eu voltar no 6º. Quando porventura há uma impugnação na retificação, nós temos que notificar o técnico que fez o levantamento e o impugnante, dá o prazo. Se não houver acordo, nós temos que mandar para o juiz decidir. E o juiz que decide essas causas, que na realidade é um procedimento administrativo, é o juiz da primeira vara civil de Jundiaí, né? Dr. Luiz Antônio, vocês devem conhecê-lo. Por quê? Porque cada comarca tem, como fala a lei, fala em juiz competente, cada comarca, ou se for fora do estado de São Paulo, tem um juiz que é responsável para o lado correcional dos cartórios. Então, em Jundiaí, é o juiz da primeira vara civil. Tudo que for relativo a registro de imóveis, tanto do primeiro como do segundo, é tudo com o juiz da primeira vara civil. Tem casos também, e vocês vão ler depois os slides com calma, que quando se tratar de regulação de interesse social, realizada por ZENS, né, Zonas Especiais de Interesse Social, a própria lei é essa 10.257, que é o Estatuto da Cidade, abre uma exceção, não se exigindo a retificação para esses casos. Né? E a retificação, evidentemente, ela
será negada pelo oficial do registro de imóveis sempre que não for possível verificar que o registro correspondente ao imóvel descrito na planta e no memorial descritivo, identificar todos os confrontantes, tal. Mesmo havendo a possibilidade dessa retificação ser feita via administrativa, não quer dizer que o interessado não possa entrar com um pedido judicial. Claro que na prática foi o contrário, né? Quem tinha retificações no âmbito judiciário desistiram do judicial e vieram para o extrajudicial, né? Mas o judicial evidentemente não pode ser suprido. Aqui tem alguns documentos necessários, né? Requerimento, certidão, laudo técnico, planta, RT. Aí depois do imóvel rural, né? Questão do CCE, que são os documentos do imóvel rural. A forma de cobrança, né? Eu coloquei aqui, se for imóvel urbano é valor venal, se for rural é o VTN, que é o valor da terra nua. Né? O ato é de averbação e existe uma tabela. Essa tabela vocês encontram facilmente também pelo nosso site. Né? Como o ato é de averbação, aqui tem o modelinho de averbação número 9 da retificação administrativa. E no final, atribui-se a retificação, o valor venal de 30 mil é com base nesse valor aqui que é feita a cobrança. A cobrança, essa tabela, se vocês ainda não tiveram a oportunidade de ver, não é um percentual, é uma tabela de valores. De tanto a tanto, fica X reais, sabe? Tabela de valores. E aqui tem o modelinho, então, para vocês verem como foi feito. E, repito, guardadas as devidas proporções, cada cartório, às vezes, tem uma maneira diferente de fazer a descrição, né? Porque a averbação da retificação era feita por um extrato. Vai jogar para a matrícula tudo o que aconteceu lá no procedimento, né? Então, varia um pouquinho a redação de cartório para cartório. Porque eu ia mostrar aqui, ó, que esse terreno ele não tem área de metros quadrados. Então ele foi retificado e incluído a área de metros quadrados. Esse aqui, ele tinha área de metros quadrados, ó, 243. Aí foi retificado para menor. Quando vocês se utilizarem de localização dos confrontantes, sempre é aconselhável vocês, evidentemente, saberem quem é o proprietário, mas de preferência indicar o número do registro dessa propriedade. Porque o proprietário muda, né, com algumas frequências às vezes. Mas a matrícula pode mudar, mas mesmo mudando, a gente consegue ter a filiação dela. Ou quando for transcrição, ou quando não tiver nenhum nem outro, o número do prédio, né, ou da casa, ao invés de colocar o número do proprietário. Claro que eu vejo na prática as plantas, como são feitas, coloca o seu proprietário, mais o registro, mais a individualização desses proprietários, CPF, RG, endereço, e o pessoal que faz essa parte faz muito bem, por sinal. A retificação do imóvel rural, né, ela também diferencia pouca coisa do imóvel urbano. Por quê? Porque aqui no imóvel rural existe o georreferenciamento. E o georreferenciamento tem esse prazo, ó. Então, as propriedades rurais de 25 hectares a 100 hectares, o prazo do GEL vai até 2023. Abaixo de 25 vai até 2025. Então, essas propriedades desse tamanho ainda está dentro do prazo, não é obrigado a fazer o GEL. Mas se porventura o proprietário tiver interesse em fazer o GEL, ele pode fazer o GEL. Só que ao apresentar no registro de imóveis, nós vamos exigir a certificação do INCRA, que precisa ter a certificação do INCRA. Não é obrigado dentro do prazo, mas se fizer, a gente é obrigado a exigir, conforme já a orientação dos nossos nossos tribunais. Então, somente no caso do imóvel rural, a diferenciação do urbano é questão do prazo. E o que mais interessa para nós que no dia a dia, e aí na segunda fase aí da nossa conversa vem as perguntas, né? E aí eu trago aqui a questão de incluir a área não titular na área registrada, questão usucapião da área pública,
excluir a área ocupada pela municipalidade, área abrangida por uma estrada, ó, e aí eu trago um desenho para vocês, ó, não é cortado por estrada. Então aqui também há interpretações diferentes. Se essa estrada já houve desapropriação e foi registrada desapropriação, fica fácil, né? Mas normalmente não há o registro dessa desapropriação. Então tem que ser considerado esse imóvel como um todo seccionado por essa estrada. E aí surgem essas duas novas áreas. E aí a estrada, o que a gente faz com a estrada? Então tem cartórios, a maioria deles tem feito o quê? Considera essa área da estrada, o técnico apresenta a descrição da estrada, abre-se 3 matrículas, uma para a área A, uma para a área B e uma para a estrada, mas em nome do particular, e averba-se nessa matrícula a destinação dessa área que é pública. Então em Jundiaí estamos fazendo assim, mas há cartórios fora de Jundiaí que não fazem isso. Eles deixam essa área da estrada remanescente da matrícula. E aí deixa para resolver lá para frente. A outra questão interessante, ó, aqui ó, é outra situação, que a estrada secciona aí várias glebas, né? E aí surge que aí é o caso de uma rodovia. E aqui a outra situação também interessante, de quando o confrontante é córrego ou quando o confrontante é rio. Então, os doutrinadores acabam dividindo essa situação em rio navegável, rio não navegável, né? E nesse primeiro exemplo, são 2 imóveis, né? Que fala rio privado aqui, na realidade rio privado esse seria um córrego. Então você vai notificar o confrontante do lado de lá do córrego. E aqui é a mesma coisa. Só que aqui o rio já é navegável. Então são 3 imóveis. 1, 2, 3. Então aqui você tem que notificar a Procuradoria do Estado, Rio Sorocaba, como o Rio Jundiaí, né? Rio Guapeva também, são rios estaduais, né? Então é só a Procuradoria do Estado. Se vocês se depararem com o imóvel da União, o Rio divide vários estados, então tem que ir na Procuradoria da União. E a outra questão que é muito comum é quando há servidão de passagem dentro da área, que a servidão também precisa ser regularizada, né? Quando há transmissão, linha de transmissão de energia, que na nossa região tem muito CPFL, né? Então tudo isso tem que ser levantado. E aqui a questão dos confrontantes, que também às vezes traz algumas dúvidas. Quando for um condomínio em geral, né, qualquer dos condôminos, quando for um condomínio edilício, o síndico, a comissão de representante, questão de casados, somente um dos cônjuges. Quando o casamento é pelo regime da separação de bens, cônjuge que tenha propriedade ou aposta exclusiva. E quando for união Estado-Município, são as devidas aí procuradorias ou advocacia geral. Questão do espólio, também precisa saber se o espólio já tem inventariante, se não tem inventariante, se tem administrador provisório, né? Então, sempre um deles é o suficiente para anuir. A questão de terceiros interessados, quando tiver um credor hipotecário, usufrutuário, é muito comum aqui questão de concessionário de energia elétrica. Hoje, por exemplo, concessionários da Autoban, Colinas, que é aqui na Dom Paulino Couto, antigamente a gente notificava o Autoban e Colinas, eles não aceitavam. Hoje eles não aceitam mais. Eles pedem para notificar diretamente o DR ou, quando for o caso, o DERS. Né? E o mais importante é essa nota que vem no Código Civil, que ao se fazer o levantamento da área, é separar bem as áreas que são privadas das áreas públicas. Né? E aí tem essa questão dos acidentes naturais, questão de serra ou montanha, né? E o público-privado, que eu falei que o privado seriam os córregos. Os córregos urbanos, ó, que são esgotos a céu aberto, tem córregos aí que são eles, esgoto, e a prefeitura administra isso. Então não é propriedade. Né? Por quê?
Porque a água, por exemplo, vocês sabem pela Constituição Federal, ela é da União. Mas, ao se interpretar esse artigo da Constituição Federal, não pode ser levado a cabo, porque chegaria ao cúmulo de você ter um lago, por exemplo, na sua chácara, e ele ser público. E ele sendo público, qualquer pessoa poderia se utilizar, né, de usar esse lago. Então existe essa discussão que hoje parece estar um pouco mais assentada. Aqui tem questão da impugnação, que tudo isso é previsto, e o oficial poderá realizar diligências nas vistorias externas, né? Então, essas vistorias externas poderão ser realizadas a critério oficial, e se isso acontecer, evidentemente, as despesas não podem passar para o particular, para o requerente, né? E aqui, que é interessante também, quando há mudança de circunscrição em comarca. Então, o exemplo mais típico do segundo registro de imóveis é do primeiro também, que vocês conhecem, que antigamente Vinhedo e Louveira pertencia ao primeiro. E Várzea Paulista pertencia ao segundo. Então é muito comum, hoje ainda nós temos matrículas de imóveis registrados, nosso, lá no segundo, mas o imóvel pertence à Várzea Paulista. Então, se vocês forem fazer a retificação desse imóvel, tem que ser feito na origem, aonde tem a matrícula aberta. Mas para a gente fazer a retificação no segundo, vocês têm que juntar a certidão lá de Várzea para ver se não tem nada feito lá, né? Nós só podemos fazer por aqui se lá não tiver nada. Então é isso que fala, a retificação deverá ser feita na origem, desde que não tenha a matrícula aberta na outra circunscrição. Tá? Então, basicamente, é isso que eu queria passar para vocês, né? Evidentemente que o tema aí comporta inúmeras perguntas e questionamentos, e até eu conversei com o Dr. Branco, eu fiz a questão de fazer vários slides para deixar uma fonte de consulta para vocês. Evidentemente, 50 minutos não dá para a gente falar tudo, né? E todos os inscritos têm aí os seus e-mails e o escritório vai disponibilizar todos esses slides para vocês ficarem com o arquivo. E aí no final tem serviços notariais de registro, que é essa cartilha que vai ser distribuída. E o que não tem aí são os horários que estão na referência de Jundiaí, que aqui é tudo como São Paulo, né? Então aí tem a informação do primeiro de notas, do segundo de notas, do terceiro, né, do quarto. Não foi colocado de telefone, que é uma reclamação muito grande, que mesmo nós temos lá telefonista, e muita espera, não sei se hoje vocês conseguiram falar ou não lá, mas é difícil, né? Então, hoje por e-mail e até as informações pelo SMS também são mais fáceis, né? E tem também a informação do registro civil das pessoas naturais, que é o primeiro, né? Fica lá na Marechal Deodoro. E o segundo registro. Então, muito obrigado pela atenção.